Excelentíssima vereadora Mirim Glória Cristina Costa, presidente da mesa diretora, cumprimentando e estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa, colegas vereadores mirins, a Câmara Mirim de Gaspar, os alunos da Escola Menino Jesus, representada pelo Vitor, os internautas que nos acompanham pela internet e os telespectadores da TVL, a todos uma boa tarde. Hoje vim lhes falar sobre reforma agrária e o movimento sem terra. O Brasil é um dos países com maior concentração de terras do mundo. Em nosso território estão os maiores latifúndios, concentração e improdutividade possuem raízes históricas, que remontam ao início da ocupação portuguesa neste território no século XVI. Combinada com a monocultura para a exportação e a escravidão, a forma de ocupação de nossas terras pelos portugueses estabeleceu as raízes da desigualdade social que atinge o Brasil até os dias de hoje. Nos países centrais do sistema capitalista, a democratização do acesso à terra, a reforma agrária, foi uma das principais políticas para destravar o desenvolvimento social e econômico, produzindo matéria-prima para a nascente indústria moderna e alimentos para seus operários. No Brasil, nem mesmo as transformações políticas e econômicas para o desenvolvimento do capitalismo foram capazes de afrontar a concentração de terras. Ao longo de 5 séculos de latifúndio, também foram travadas lutas e resistências populares. As lutas contra a exploração e, por conseguinte, contra o cativeiro da terra, contra a expropriação, contra a expulsão e contra a exclusão, marcam a história dos trabalhadores. A resistência camponesa se manifesta em diversas ações e nessa marcha do processo de transformação da sociedade. Desde meados do século XX, foram criadas formas e organizações de luta pela terra, pela reforma agrária. O regime militar foi muito cruel e violento com os camponeses. Nesse período de ditadura, os camponeses foram privados dos direitos de pressão, reunião, organização e manifestação. A ditadura implantou um modelo agrário mais concentrador e excludente, instalando uma modernização agrícola seletiva, que excluía a pequena agricultura, impulsionando o êxodo rural e o uso intensivo de venenos. O regime militar foi cruel e violento com os camponeses. Os camponeses seguiram lutando, mesmo com todas as dificuldades, e em 1984 criaram um movimento conhecido como MST, Movimento dos Sem Terra. Esse movimento era integrado por poceiros atingidos por barragens, migrantes, meeiros, parceiros e pequenos agricultores. Trabalhadores rurais sem terra que estavam desprovidos de seu direito de produzir alimentos e afirmavam: sem reforma agrária não há democracia. E com muito combate e luta, o MST e sindicalistas também participaram na construção da nova Constituinte, aprovada em 1988, quando conquistaram, entre outras vitórias, os artigos 184 e 186, que garantem a desapropriação de terras que não cumpram sua função social. Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em leis, aos seguintes requisitos. Primeiro, aproveitamento racional e adequado. Segundo, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Terceira, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E quarto, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Naquele momento, o movimento já havia compreendido que a reforma agrária não era uma luta para beneficiar apenas os camponeses, mas uma forma de também melhorar a vida dos que vivem nas cidades, com a redução do inchaço urbano e principalmente com a produção de alimentos sadios e acessíveis aos trabalhadores. Ao longo do último período, os sem terras aprofundaram o debate em torno da questão agrária, e a luta pela reforma agrária ganhou um novo adjetivo: popular. Popular, pois o movimento percebeu que a reforma agrária não é apenas um problema e uma necessidade dos sem terra, do MST ou da via campesina. É uma necessidade de toda a sociedade brasileira, em especial os 80% da população que vive de seu próprio trabalho e que precisa de um novo modelo de organização da economia com renda e emprego para todos. Com isso, os Sem Terra apresentaram seu novo programa Agrária e Sociedade. Peço 2 minutos para a excelentíssima presidente. Concedido.
Com isso, os Sem Terra apresentaram seu novo programa Agrário e Sociedade, que tem como base de fundo na produção agrícola a matriz agroecológica. Neste sentido, o MST está debatendo com sua base e seus aliados um programa novo de reforma agrária. Uma reforma agrária que deve começar com a democratização da propriedade da terra, mas que organize a produção de forma diferente, priorizando a produção de modelo econômico que distribua a renda e respeite o meio ambiente. Querem uma reforma agrária que fixe as pessoas do meio rural, que desenvolva agroindústrias, combatendo o êxodo do campo, e que garanta condições de vida para o povo, com educação em todos os níveis, moradia digna e emprego para a juventude. Certamente continuarão na luta, na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária, como é o sonho de todo brasileiro honesto e trabalhador. Os sem terras não são como os meios de comunicação mostram. Os sem terras não são bandidos. São agricultores que querem terras para plantar e produzir alimentos saudáveis para toda a sociedade. Quando os sem terras ocupam uma terra, são todas áreas improdutivas, que são desapropriadas pelo governo. Ou seja, o governo compra essa terra dos proprietários, os sem terras, ao longo dos anos, pagam para o governo essas mesmas terras. Terras ocupadas não são invadidas, como mostram os meios de comunicação. São ocupadas e pagas, não são de graça. O Movimento Sem Terra está organizado em 24 estados nas 5 regiões do país. No total, são cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais. Mesmo depois de assentadas, estas famílias permanecem organizadas no MST, pois a conquista de terra é apenas o primeiro passo para a realização da reforma agrária. Eu mesmo, caros colegas, já visitei 4 assentamentos de sem terra, junto com minha família, movimentos sociais da nossa cidade e com representantes de vários cursos da nossa universidade, FURB. Na visita, constatou-se que realmente os meios de comunicação do nosso país, mais uma vez, mentem e omitem de nós coisas importantes. Peço só mais um minuto para concluir. Concedido. Nos assentamentos, não haviam bandidos, e sim trabalhadores. Nos assentamentos, eles plantam produtos agrícolas, alimentos orgânicos sem agrotóxicos e vendem para diversas pessoas, inclusive grandes mercados como o Angelone. Os sem terras produzem leite e todos os seus derivados, que também são comercializados nos grandes e pequenos mercados. A marca deles hoje, que encontramos nos mercados, é chamada Terra Viva. Convido a todos vocês, vereadores e telespectadores, a conhecerem um assentamento dos sem terra, para de perto tirarem suas próprias conclusões. Eu, como pessoa e vereador mirim dessa Casa Legislativa, como tantos outros, inclusive artistas que apoiam esse movimento, parabenizo mais uma vez o MST por tantas conquistas e realizações até agora feitas, através de muitas lutas árduas que beneficiam todo o nosso país. Quero ressaltar também, colegas vereadores, assim como o MST, que a reforma agrária é uma luta de todos nós. Vou recitar uma poesia de um poeta sem terra. Meu pequeno recanto. Moro num acampamento, chamam a gente de assentados. No lugar tem muitas pessoas, lá fomos colocados. Não conhecemos os luxos da vida, só conhecemos a humildade, sem falar no preconceito que tem a sociedade. Para muitos somos sem terra, e não pessoas do bem. Vamos assim vivendo, não deixamos de lutar. Sem luta não conseguiremos o futuro melhorar. Quando ganharmos a terra, donos dela vamos ser. Poderemos então plantar e, enfim, tudo colher. Sou menino, sou poeta, e nesses versos eu canto a minha história de vida no meu pequeno recanto. Vinícius Pereira. Uma boa tarde a todos e muito obrigado pela atenção.